Se você está pensando em comprar uma Bambolab A1, não faça isso antes de assistir esse vídeo. A maioria dos reviews que você encontra na internet sempre fala depois de alguns dias da impressora, né? Algumas semanas, no máximo alguns meses. Eu resolvi fazer diferente. Eu esperei mais de 1.500 horas de impressão. Nesse tempo, eu praticamente imprimi de tudo. Action figures, peças funcionais, vasos, organizadores, muito PETG, muito PLA. Errei bastante, aprendi muito e hoje finalmente eu consigo responder uma pergunta que muita gente faz, que é: a Bambolab A1 ainda vale a pena em 2026? Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é André Rino e esse é o canal Rinotech. E aqui eu falo tudo sobre tecnologia, PC Gamer, hardware e agora principalmente impressão 3D. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora conversar sobre essa impressora que mudou completamente a minha forma de chegar à impressão 3D. A minha história do A1 começou no início do ano, antes de comprar. Eu pesquisei muito, assisti review, li comentários, comparei várias impressoras, inclusive pensei em comprar impressoras fechadas. Na época eu olhava bastante a P1S, mas sinceramente achava que o investimento estava muito alto para começar. Então eu comecei a pesquisar qual seria a melhor impressora para iniciantes. E praticamente todo mundo dizia a mesma coisa: compre uma Bambolab. Ela tinha fama de confiável, fácil de montar, fácil de usar, então paguei R$ 4.999 pela Shopee. Uma semana depois ela chegou. Cara, parecia uma criança ganhando um presente novo, né? Novidade total. E antes dela chegar, eu tinha comprado 6 kg de filamento. Eu comprei branco, preto, colorido, tudo que eu pudesse, tão empolgado que eu tava, né? E eu comprei o PLA, que é o que todo mundo fala para começar, né? E quando ela chegou, montei ela tudo, minha primeira impressão. Foi o quê? Foi um bench. Saiu praticamente perfeito. Naquele momento eu pensei, pô, isso aqui é fácil, né? Só que aí eu resolvi fazer outras artes, né? Outros tipos de impressão. Que aí nessa época eu tava jogando bastante Arco-Íris e resolvi fazer uma aranha do Arco-Íris, que é um action figure, né? Cara, aí mudou completamente. Eu vi que o negócio era muito mais difícil. Porque foi o primeiro desafio que eu tive. Foi quando eu montei essa aranha. Eu vou mostrar para vocês por aqui na card. Por quê? Porque ela deu muito errado. Eu peguei um arquivo que ele estava com uma configuração diferente, não consegui imprimir de primeira, deu muito erro de aderência, perdi muito filamento. Acho que eu tentei umas 3, 4 vezes de alguns pedaços dela, né? Vou confessar que eu sofri. Aí eu falei, nossa, mas será que sou eu? A impressora tá com problema, né? Mas aí foi ainda que eu descobri que a impressão 3D não era só apertar um botão. Eu não entendia sobre a orientação da peça na placa, não entendia sobre suporte. Cara, aprendi tudo errando e revendo, tá? Aí teve um terceiro item. Eu peguei um Homem-Aranha do Miles Morales, ele tava numa posição, cara, aí eu com medo de fazer os mesmos erros que eu tive com a aranha, eu fiz um suporte padrão enorme. Ficou uma coisa horrível, ou seja, gastei muito filamento com esse suporte. Aí na hora que ficou pronto, ficou legal, beleza, porque ele foi com a MS, né? Então foi feito várias vezes, várias cores ao mesmo tempo. E eu vi o que gastou muito filamento. Filamento, inclusive, nas trocas, né? Aí eu falei, cara, beleza. E para tirar esse suporte novo que eu tinha feito, que eu tava com medo de ele ficar feio, né? Aí eu percebi que também isso foi um aprendizado. Que o suporte daquele jeito ficou muito grosso, muito forte. E para conseguir tirar, no final eu consegui. Mas aí foi mais uma experiência que foi a que mais me marcaram na impressão. Aí depois deslanchou. Aí veio os vasos, os organizadores, só que os vasos, comecei vasos maiores, né? Que chegou a ter mais de um dia inteiro fazendo. E o medo disso dar errado, né? Aí depois veio o Action Figures, eu fiz um do próprio Arco-Íris, eu fiz do Pokémon, aí foi melhorando, foi conquistando, ficando mais fácil. Aí fiz alguns organizadores, aí comecei
a desbravar os PETG, que é hoje um dos que eu mais gosto de fazer. Aí veio peças para bancada, peças para minha impressora, ferramentas, aí consegui suportes, presentes, brincar, aí foi deslanchando, né? E até hoje, essas peças que fazem parte do Rhinotech inteira mesmo. Agora, em relação à impressora, essa parte quase que ninguém mostra, né? Como a impressora envelheceu. Em total, já faz 5 meses que eu tô com ela. Ela não parou um dia sequer de fazer uma impressão. Agora mesmo ela está sendo usada, está fazendo uma impressão. Eu prometi isso para mim, falei, já que eu vou comprar uma impressora, eu não vou deixar um dia ela parada. As correias continuam perfeitas, sem folga, sem necessidade de troca. Rolamentos, nenhum ruído diferente. Ventoinhas continuam exatamente iguais. Na mesa dela, não empenou, nunca tive problema. Extrusora, na cabeça, no hot end mesmo. Apenas 2 entupimentos. Os 2 aconteceram usando um filamento diferente que eu costumo usar. Então, foi isso mais ou menos o que eu entendi, tá? Dependendo do filamento, você tem que ficar esperto. Eu tive que abrir o hubzinho em cima do hot end, né? Da cabeça da extrusora. Aí eu liguei a impressora, deixei ela com uma temperatura alta para ela começar a derreter. Aí eu com uma agulhinha consegui tirar. Foi a única coisa que eu tive que fazer. E é muito tranquila para fazer abrir essa parte da extrusora. Cara, agora em relação ao bico. Isso me impressiona até hoje. Porque quando eu comprei, depois eu fui pesquisando, eu comprei bico de A2, A4, A6, A8 e deixei guardado. Para caso se estourasse alguma coisa, eu já trocasse. Cara, até hoje eu tô com o mesmo. Eu tô com o mesmo bico até hoje e tá funcionando perfeitamente. Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito. Porque eu vi que a duração dela, mesmo usando filamentos com fibra de carbono, que eu usei com algumas PETG com fibra de carbono, que são filamentos abrasivos, né, que eles falam que estragam mais rápido. Mesmo assim, eu tô com o mesmo bico até hoje. Os cabos continuam perfeitos. A única coisa que eu fiz foi aqueles cable chain, né, aquelas correntes protegendo eles, ou algumas coisas para auxiliar, para eles não ficarem sempre dobrando e tal. Que nem agora eu adquiri um porta-pallets, exatamente por quê? Porque o meu era menorzinho, ficava batendo o cabo na parede, né? Então eu peguei um porta-pallets, que até vou mostrar no canal depois, da novidade, para me ajudar a ter uma organização melhor com a impressora. Galera, manutenção. Eu acho que uma das maiores surpresas foi descobrir sobre isso, que a manutenção dela é simples. E eu vou te falar, eu faço isso toda semana. Toda semana, antes de começar a semana, ou depois, ou no final dela, eu faço uma manutenção completa de lubrificação dela. Acho que por isso que eu não tive problema até hoje com ela, entendeu? Independente se a impressora pede ou não, eu sempre faço a lubrificação semanalmente. Eu faço isso para evitar que tenha alguns problemas. Prefiro cuidar antes de dar ruim, vamos falar assim. Limpeza, galera. Limpeza, eu uso álcool isopropílico, faço toda a limpeza, depois aplico a graxa, aplico os olhinhos e rápido, simples. Isso já ajuda ela a funcionar perfeitamente, sem muita coisa. Não deixo ela chegar num nível de sujeira, e sempre usando. Fez lá, acabou a semaninha, terminou? Cara, faço toda a hidratação lá, a lubrificação, né? Faço a lubrificação, limpo tudo, tiro tudo, depois vou passando o olhinho e vou passando a graxa. Agora, em relação a fala, gente, sobre a impressora, você confia, gente? Eu confio muito. Vamos lá, B1, por que ela hypou tanto? Pelas farms, porque tem farm de ADS5X da FlashForge, tem farm das cobras, né? Tem farm das PSP-1S, tudo. A A1 foi uma das que mais cresceram. Pode ver que tem farms gigantes de A1. Os caras deixam rodando, por quê? Porque ela tem baixa manutenção e ela consegue aguentar porrada. Exemplo, uma nova que chegou aqui, a Cobra X, que eu já encomendei, vai chegar mais lá para final de julho. Deu muito hype porque ela tá competindo diretamente com a A1.
Só que o que? A galera não sabe quanto tempo ela dura. A 1 já descobriram que pode deixar quebrar tudo, né? Pode deixar e ver que ela vai aguentar porrada. Agora a Cobra X ainda não sabe. Pela mudança, aquela novidade que ela tem no extrusora e tal. Então, vai ser baseado em teste também. No dia que chegar aqui no canal, eu vou trazer para vocês todo o review. E vou fazer mais ou menos o mesmo review que eu fiz com a 1. Vou trazer ela depois de 1500 horas. Eu vou trazer ela para vocês aqui também. Galera, a 1. Realmente ela foi feita para facilitar a nossa vida. É muito fácil de montar, é muito fácil de usar. O software é fácil demais, por quê? Porque é um ecossistema gigante. Talvez a Bambolab, acho que é o melhor, né, sobre isso. Ela conseguiu fechar um ecossistema da parte de Macworld, fenomenal. E essa questão da impressora, de tanto tempo depois, ainda ela conseguir entregar tudo perfeito. Isso me surpreende demais. Gente, eu não tô puxando o saco da A1, eu não sou um fanboy da Bambolab. Já tô que a minha intenção, depois da Cobra X, eu quero pegar uma Flash Forge Creator, eu quero outras que sejam mais... Quero fugir um pouco da Bambolab, que todo mundo adora, né? Eu quero pegar os Lego, quero testar outros, tipo outras marcas, por quê? Eu tenho certeza que tem outras com puta hype, boas, só que a galera fica muito focada na Bambolab, por ela ser mais famosa, né? Galera, o AMS, eu achei que eu usaria o tempo todo. Para mim, eu achei que o AMS seria, cara, a diferencial total. Bom, hoje eu vejo que eu quase não uso ele. Ele só fica mais fácil por eu ter os filamentos lá na impressora. Os 4 filamentos ali, né? Então eu deixei ele lá, tá bonitinho, beleza. Fora isso, cara, quase não uso. Então eu falo assim, Rino, vale a pena ter o MS? Cara, sinceramente, não acho. Eu não pagaria R$2.000 para ter o AMS, sendo que eu posso ter o BMCU lá, aquele lá da China. Que vou trazer isso pro canal um dia para mostrar para vocês. É uma coisa que eu achei fenomenal, que é pequenininho, compacto e custa R$500, tá? E a galera tem mais ou menos o mesmo papel que uma MS. Então você fala assim, pô, Rino, vale a pena ter MS? Cara, eu acho que não. Eu acho que você fazer multiparts é muito mais gostoso de fazer as impressões. Você vai colando lá, é legal, a galera gosta de ver isso. Fica mais fácil de montar, fica mais bonito. Às vezes não fica aquele monte de cocôzinho, né? Um monte de pulgazinho que vai soltando, que é os filamentos na troca de cor, né? Fica aquele monte de filamento extra jogado fora. Então é uma coisa a se pensar. Galera, uma experiência pessoal, tá? Eu hoje faço muitas peças coloridas, mas eu não estou usando mais MS. Eu prefiro fazer em multiparts. Galera, uma coisa agora em relação ao que eu mudaria na Bambolab A1. Sinceramente, eu fiz tudo para ela ficar melhor. Eu achava ela instável. No começo eu coloquei um hackzinho em cima dela para colocar os MS. E quando eu imprimia muito, ela tremia. Aí isso me deu uma sensação estranha. Eu falei, cara, vamos fazer um, né? Aí eu pesquisei e coloquei um hackzinho, né? Eu imprimi uma parte que deixava ela bem mais reforçada. Aí ela ficou muito melhor, muito mais estável. Então valeu a pena. Aí o negócio do cable chains, né? De colocar aquelas negocinhos protegendo os cabos. Cara, fenomenal. Isso ajudou muito o canal, a impressora a ficar melhor. É um monte de coisa que protege ela para uso diário, né? Eu fui fazendo isso e eu fui vendo que ela ficou cada vez mais reforçada. Talvez seja isso que eu não tenho nenhum problema com cabo, com nada. Foi uma coisa que eu fui fluindo e gradativamente foi melhorando. À toa que a minha Cobra X que vai chegar, eu já pensei em um monte de item que eu vou colocar nela antes mesmo dela chegar. E aí a galera fala assim, pô, ela é a melhor de todas, é perfeita? Não, não é perfeita, é uma impressora. Só que ela tem uma qualidade diferente
Principalmente no ecossistema, no jeito de trabalhar, na facilidade, o tempo dela com relação a... Você mandou para imprimir, passou um tempinho, já apita lá, já tá imprimindo. Eu tive experiência com aquele Art High, que eu comprei uma, eu não tive sorte com ela, não tô falando mal dela, tá? Eu não tive sorte com ela, que ela veio com problema. No que ela veio com problema, cara, me desanimou muito. Por quê? Porque duas coisas. Eu mandava para imprimir, cara, demorava até 15 minutos para começar a impressão. Isso me chamou muita atenção. E o problema foi exatamente no que eu tinha lido que dava problema, na extrusora dela. Quando eu abri a extrusora, comecei a mexer naquilo, eu falei, cara, não vai ser, não vou mexer com isso. Fechei ela, mandei de volta. Aí fiz o pedido, cancelei e comprei minha Cobra X. Depois de tudo isso, em 2026... vale a pena comprar uma Bambolab A1? Galera, na minha opinião, sim. Principalmente para quem está começando. Por quê? Porque ela tira da frente todos os problemas que dão para quem está começando. Entendeu? Os problemas com relação à extrusora. Então ela tira, ela limpa. Então a galera que está começando fica apaixonada, né? Porque, nossa, é linda. Não, galera, não é. Mas ela facilita a vida de quem está começando. Às vezes o cara não tem aquela vontade, não é apaixonado por impressão 3D, ele vai imprimir umas coisinhas ou outras, vai pegar, deixar de lado e virar cabide. Só que tem gente que vai apaixonar. Eu sou um cara que fica apaixonado e comecei a investir em outras impressoras exatamente por isso. Galera, minha nota, de qualidade, 10. Facilidade, 10. O software dela, perfeito, cara. Eu acho que é o ecossistema mais funcional que existe. Eu daria 10. Velocidade dela, top. Você mandou para imprimir, ela recebe, ela já chega. Você já começa a fazer. É lógico, gente. Tudo fazendo a configuração, tudo organizando, você bonitinho. É só apertar e play, já era. Não, você vai ter que estudar um pouco. Então eu dou 10 também. Confiabilidade, ou seja, ela é confiável. Cara, perfeito. Ela acho que uma das mais confiáveis. Bambolab é fogo por isso, né? Porque ela entrega o que ela promete. Manutenção. Você vê que eu faço semanalmente a manutenção dela com os eixos, com a parte de lubrificação. Então ela nunca me deu problema. Tem gente que foi escolhido e pode ter dado, mas eu, por isso, optar por cuidar dela semanalmente, ela nunca me deu problema. Custo-benefício. Com MS, não é custo-benefício. Sem MS, eu acho que é custo-benefício, porque ela é uma boa impressora, ela é uma top impressora. Agora uma sem MS está na faixa de uns 3 e pouquinho. Então, para quem está começando e quiser aprender com ela, eu acho que vale a pena. Galera, para fechar, quando eu comprei essa impressora, achei que estava comprando apenas uma máquina, né? Para comprar por ter um hobby, para conhecer novos conhecimentos, novos projetos, e principalmente. O meu canal de Rinotech, ele vinha do hardware, né? De coisa de computador, eu sempre gostei. E acabou que ela entrou no universo da impressão 3D, e eu tô focando muito nisso, que eu gosto muito, tô gostando muito de falar sobre isso. E se hoje eu tivesse que voltar no tempo, eu compraria a Bambolab 1 novamente. Eu falaria sem pensar 2 vezes. Agora eu quero saber de vocês. Você já tem uma Bambolab A1? Como está sendo a sua experiência com a Bambolab A1? Você gostou dela? Teve muito problema? Tá pensando em comprar? Me conta aqui nos comentários. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês, porque hoje praticamente eu faço minha impressão tudo em PETG. Eu vou explicar quais erros que eu cometi e por que esse material acabou sendo o meu principal. E o meu favorito também, porque acabo usando muito mais ele do que PLA. Então, galera, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, os próximos aí. Um grande abraço e tamo junto. Valeu!